Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Estamos chegando ao finalzinho de mais um trimestre, onde estamos aí esses últimos 3 meses falando do relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Pois bem, hoje estamos na lição de número 11, vamos falar dos prejuízos da mentira na família. É igual a imagem aqui, você tirando a máscara, mostrando quem realmente é. Então a máscara da mentira tem que cair por terra no ensinamento desta palavra. Vamos lá. O texto áureo está lá em Colossenses 3,9 que fala: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que a Bíblia está dizendo aqui? O texto áureo ele é magnífico. Porque quando fala assim, olha, não mintais uns aos outros, é não proferir palavras de mentira, de enganação para com os outros. E aí ele fala, por que eu não posso mentir? Porque já vos despistes. E esse despir é você justamente se despojar. É você arrancar aquela vestimenta do velho homem. É arrancar as vestes do velho homem, aquelas vestes que estavam sujas de mentira, de engodo, de lascívia, de todo tipo de pecado. Então quando Colossenses capítulo 3, verso 9 está dizendo, não mintais uns aos outros, por que não? Pois já vos arrancastes, despojastes aquela vestimenta do velho homem com todos os seus feitos, com todos os seus tipos de pecado. Percebam que é justamente o homem, é uma ação humana para retirar essa vestimenta, essa roupagem. Portanto, não devemos mentir e devemos arrancar essa roupagem, porque do dia em que aceitamos a Jesus, essa roupagem do velho homem caiu por terra, uma nova veste estamos usando, uma veste agora do novo homem, no novo nascimento, uma vida agora ilibada, transparente, pautada na verdade, que é Cristo Jesus. A verdade prática, a mentira pode até dar flores. De primeiro momento ela parece ser bonita, mas não produz fruto para o bem. No final vai dar errado. O conteúdo da lição está dividido em 3 tópicos. Uma conversão duvidosa, e aqui vai contar a história lá de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, que era um casal, uma família, um erro que eles cometeram gravíssimo e custou a própria vida dos dois. O problema da mentira dentro da minha família, da sua família, é um problema. E quando a gente fala de mentira, parece que é uma coisa tão normal. A mentira é uma coisa pequena, porque eu minto só um pouquinho aqui para dar certo ali. Mas isso é um mal terrível e nós vamos desvendar isso hoje. E por fim, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O objetivo da lição é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Esse casal se converteu na época ali dos apóstolos. O apóstolo Pedro tem um episódio interessante e assustador até mesmo, e nós vamos ver daqui a pouco. Vamos refletir a respeito do problema da mentira na família e por fim expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Palavra-chave, mentira. Segundo a enciclopédia de Champlin, ele vai falar que a mentira é fazer declarações propositalmente falsas. São meias verdades que envolvem falsas impressões. Isso é mentira. É declaração proposital. Eu sei que eu estou falando erroneamente, mentirosamente, falsamente. Isso é mentira. Antes de eu entrar especificamente no tópico 1, eu gostaria de mostrar a raiz da mentira, onde ela surgiu. Qual é a origem da mentira? Porque hoje nós vamos estudar Atos capítulo 5, mas aí já era da igreja. Mas se nós aprofundarmos um pouquinho mais, a mentira surgiu antes da criação do homem, a mentira surgiu lá no céu, na época em que o Lúcifer com os seus anjos estavam lá no céu para adorar a Deus. E aí nós vamos ver aqui ó, em Apocalipse 12, e a sua cauda levou após si, a sua cauda de quem? De Lúcifer, levou após si a terça parte das estrelas do céu. O inimigo de nossas almas conseguiu enganar, mentir para a terça parte do céu. Perceba que o inimigo de nossas almas, enquanto lá no céu, ele tentou ser igual a Deus. Ele foi soberbo. E logo em seguida, ao tentar ser igual a Deus, ele quis ocupar o trono de Deus. Ele teve que, para isso, conquistar os outros anjos. E de que forma? Mentindo. Então a origem da mentira foi lá no céu com Lúcifer.
E a sua cauda levou após si, mentiu, né? Após si, a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o próprio Deus lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então perceba que a origem da mentira já é lá no céu. E essa mentira, depois que o diabo foi lançado nos lugares celestiais, o que acontece? Acabou a mentira por aí? Porque logo em seguida nós vemos Deus criando, lógico, anos e anos depois, Deus criou o homem para que o homem o adorasse. Mas e aí, o inimigo entrou com mentira na terra, entrou com mentira na vida do homem? Sim. Então houve uma continuidade, ela começa no céu e ela há uma continuidade na terra. É o que diz Apocalipse 2:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, até coloca uma imagem ali, ó, o diabo é o pai da mentira. E esse dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, tá vendo aqui? Ele engana todo o mundo. Assim como ele foi precipitado, ele continua enganando todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então lá no céu se originou e o inimigo continua mentindo na terra. É o que diz Gênesis capítulo 3, verso 4. Quando Deus havia criado Adão e Eva e a serpente se apresenta diante da mulher e lhe oferece para comer o fruto proibido. E a mulher fala, não, eu não posso comer esse fruto proibido, porque se eu comer, certamente eu vou morrer. Aí o inimigo entra com o engano, com a mentira. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Perceba que o inimigo de nossas almas é ardiloso, é mentiroso. E ele mentiu para a mulher, pode comer, você não vai morrer. E o que acontece depois que comem, Deus sentencia a morte para eles. Então o inimigo enganou, mentiu e a mulher acreditou. E mais ainda, o inimigo falou assim, pode comer à vontade que vocês não vão morrer. E outra, vocês vão conhecer, vocês vão ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Veja, outra mentira, dizer que eles seriam igual a Deus. Então veja como o inimigo continuou mentindo, né? E aí a Bíblia vai dizer lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Até faço questão de ler esse versículo, porque às vezes a gente acha que não tem problema eu mentir, é normal eu mentir um pouquinho para eu me dar bem no meu emprego, e às vezes preciso mentir para eu me dar bem perante a minha família, minha esposa, meus filhos, eu preciso lançar uma mentirazinha que não tem problema. Pois se a origem da mentira estava em Lúcifer, lá no céu, e ele trouxe para a terra, já enganando o homem nos seus primeiros dias de vida, vamos dizer assim, agora a Bíblia vai falar, Jesus mesmo dizendo lá em João 8:44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque é mentiroso, por isso que ele não se firmou na verdade. Ele enganou a terça parte dos anjos, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então se o diabo é o pai da mentira, e se eu fico mentindo, eu me torno filho de quem? Filho do diabo. Então não podemos mentir. A mentira não faz parte da vida do homem e da mulher que serve a Deus. Se eu estou tendo uma prática mentirosa, uma prática de vida mentirosa, enganando as pessoas, saiba que eu estou me tornando filho do diabo. E quando Jesus vier, o que vai acontecer? Ou será que o pecadinho de mentira não vai me impedir de entrar nos céus? Nós vamos ver daqui a pouco isso daí. O homem iníquo, o homem que é pecador, pecaminoso, vive na lascívia e cheio de pecados, ele gosta da mentira. A mentira, ela torna-se saborosa. É a verdade prática, né? Ela parece uma flor, mas não vai dar nada certo no final. O homem iníquo gosta da mentira. Provérbios 20:17 diz assim, ó, suave é o homem o pão da mentira. Olha o pão. O pão fala de alimento. O homem que se alimenta da mentira. Para ele aquilo é suave, é agradável, né? Mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia, vai gerar incômodo, não vai dar certo. Esse alimento vai fazer mal. Perceba a gravidade da mentira. Vamos avançar. Não se esqueça, o pai da mentira é o diabo. Então se eu minto, eu me torno filho dele, com a máscara, né? O homem justo, agora aquele homem que serve a Deus, é temente a Deus, ele odeia a mentira.
Irmão, a pior coisa que tem é você conviver com alguém que você sabe que ela vive mentindo pra você. Você tenta ter uma vida sincera com Deus, uma vida ilibada, mas de repente aparecem pessoas que mentem descaradamente. Faz parte do dia a dia. Se ela não mente, ela não está bem. O homem justo, ele odeia a mentira. Ele não admite a mentira. É o que a Bíblia vai falar em Provérbios 13:5. O justo aborrece, ele odeia a palavra de mentira. A coisa mais linda que tem é a honestidade. Né? É você falar a verdade sempre. É você até mesmo pegar algo emprestado, uma caneta que seja. Mas você fala assim, eita, isso aqui não é meu, eu preciso devolver. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que pautar pela verdade. E ainda que alguém chegue assim, ei, essa caneta não é minha? E eu falo, não, isso aqui é meu, eu que comprei. E vai mentindo com as pequenas coisas. E daqui a pouco essa mentira está entrando dentro da casa, está destruindo a sua família e você não está percebendo. Então hoje é o dia ideal para abandonarmos todo tipo de mentira. Isso é uma praga, é um mal que tem destruído vidas, tem destruído famílias. Vamos lá. Entrando no tópico 1 da lição, nós vamos estar falando aqui de Ananias e Safira. Então já falamos lá da origem da mentira, que ela veio para a terra com Satanás, ele enganou o homem, ele continua sendo ardiloso, é o pai da mentira, e alguns homens iníquos amam a mentira, mas o justo odeia a mentira. Por que o justo não gosta da mentira? Porque aceitamos a Jesus, novo homem, nova criatura. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele é quem? Ele diz, eu sou, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, logo, Jesus é a verdade e nós servimos a Jesus e vivemos nesse caminho da verdade. Aqui vale ressaltar que a gente tem que contar a história de Ananias e Safira, que foi um casal que tinham provavelmente uma boa posse. A Bíblia fala muito pouco deles e quando fala vai registrar o erro deles de mentir. E o que é interessante a gente pontuar aqui é que eles estão vivendo o período ali da igreja primitiva. Houve ali uma conversão de mais de 3.000 almas e a igreja está unânime, servindo a Deus com amor. As pessoas que tinham posse estavam vendendo suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos para que dividissem entre os pobres. Até aí tá mil maravilhas. O que acontece é que no capítulo 5 vai registrar esse casal, Ananias e Safira. Esse casal vende a sua propriedade. E o mais interessante é que ao vender a propriedade, pegaram lá um valor X, eles se apresentaram, no caso Ananias, diante de Pedro e falaram assim, olha assim, ó, eu vendi a minha propriedade e está aqui o valor de toda a propriedade. Ocorre que ele estava mentindo. Ele vendeu a propriedade por X, mas trouxe Y aos pés do apóstolo. E disse que era o valor total da propriedade. E imediatamente Deus revelou para Pedro que ele estava mentindo e ele caiu morto naquele exato momento. 3 horas depois apresenta sua esposa que também mente, dizendo não, foi esse valor mesmo, e caiu morta também. Opa, então Deus está requerendo aqui que vendamos a propriedade e entregamos o dinheiro para a igreja? Não, meus amados. O que está sendo verificado aqui é a mentira, o pecado. Porque eles poderiam muito bem ter vendido a propriedade e não ter dado nada para a igreja. Poderia ter ficado para ele para investir em qualquer outra coisa, comprar outra casa, fizesse o que fosse com o dinheiro deles. O dinheiro é deles. Ocorre que quando você chega diante de Deus, diante da igreja, com mentiras para enganar o povo. E por que eles fizeram isso? É por isso que a lição fala, uma conversão duvidosa. Eles eram crentes, mas ainda estavam vivendo um velho homem, dominados pela inveja e desejo de chamar a atenção dos demais. Inveja de quê? No capítulo anterior, no capítulo 4, verso 34, nós vemos a história de Barnabé. A Barnabé foi um homem que vendeu a sua propriedade e deu todo o dinheiro para os apóstolos distribuírem entre os pobres. Talvez ao verem a atitude deste homem, eles cobiçaram, opa, ele teve um nome, vamos fazer nosso nome também, mostrar que somos generosos. E aqui está o grande problema. Se eu vou ofertar, ajudar alguém, ajudar a igreja, ninguém precisa saber. Eu não preciso de glamour, não preciso que as pessoas venham me aplaudir. Pelo contrário, a coisa mais bonita que tem é você ajudar um missionário, ajudar a igreja, ofertar sem que ninguém saiba. Mas não, eles aqui queriam aparecer, queriam mostrar a generosidade, mas vieram de forma mentirosa. E isso custou a vida dos dois. E aí o próprio Pedro fala lá em Atos 5:4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Está vendo a mentira aqui? Era uma mentirinha, mas custou a vida deste homem. Hoje estamos tendo a oportunidade para abandonar a prática da mentira. Porque amanhã, quando Jesus vier, pode ser tarde demais.
Ah, mas a mentira é pouco, é pequena, mas isso impede o homem de herdar o reino dos céus. O tópico 2 vai falar o problema da mentira dentro da família. Vai causar discussão. É o homem que mente para sua esposa, é a mulher que mente para o esposo, é filho que mente para o pai e os pais que mentem para o filho. Gente, isso é só confusão. Isso vai virando um bolo gigante que vai destruir a família. Veja bem o que a Bíblia fala, né? Em Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira, deixa ela, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então abandone a mentira. Pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana, não é considerada cristã. Eu estou dando de Safira Ananias, sendo igual a eles. Eu não posso, eu tenho que abandonar esse velho homem. Essa roupagem tem que cair por terra hoje, em nome de Jesus. A mentira destrói famílias? Sim, a mentira destrói famílias. Por quê? Lembra, tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta? Sim, porque chega uma hora que a verdade ela aflora. A mentira vai indo, mas chega a hora que não dá mais para mentir. A verdade vem, uma filmagem aparece, uma foto aparece, alguma outra testemunha chega e fala, isso é mentira, porque eu estava tal dia em tal lugar e eu vi assim. Então não dá. Existe até mesmo um pensamento que diz assim, olha, pode-se enganar a todos por algum tempo. Então já que a pessoa é mentirosa, ela até pode enganar a todos, mas só por um pequeno período de tempo, porque ela tem perna curta, mentira. Ou pode-se enganar algumas pessoas por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos em todo o tempo. Fujamos dessa aparência do mal. Fujamos da mentira que tem destruído lares e famílias. Vamos lá, o tópico 3 para a gente fechar aqui com chave de ouro. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Romanos 1:25 vai falar assim, olha, pois os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, homens amantes de si mesmo, tentando converter a verdade de Deus, que é a sua palavra, em mentira, desprezando a palavra. Homens agindo assim. Quais as consequências da mentira? A consequência da mentira sempre é a hipocrisia. Porque se eu começo a mentir, eu estou sendo hipócrita. É aquele velho ditado que diz, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Opa, se essa pessoa é mentirosa, eu logo vou ter a fama de mentiroso. Não adianta, eu vou ter a fama de mentiroso. Ou também, quando as pessoas dizem assim, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É uma tremenda hipocrisia essa frase. Porque se você tem que fazer o que eu estou te mandando, mas nunca vai copiar o que eu estou fazendo, eu estou sendo hipócrita. E é o que diz Mateus capítulo 7, versículo 3. Eu protegendo a minha família da mentira, protegendo a minha família da hipocrisia. E aí o texto bíblico vai falar que eu fico olhando um cisquinho no olho do meu irmão, mas não olho o pecado que está dentro de mim, que é grande. O pecado da mentira, que parece ser pequeno para alguns, mas é ele que vai impedir de eu entrar no reino dos céus. Vamos lá. Em Tiago 4:7 a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir o diabo. Tem que resistir a mentira para que o diabo fuja de nós. Amém? Para finalizar, eu deixei aqui 3 versículos bíblicos para a gente meditar. E isso é importante introduzir na nossa aula. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós. Deus é contra o mentiroso. Isso tem que ficar claro. Ezequiel 13:8 está dizendo que Deus é contra o mentiroso. Espera aí. O Senhor Deus é a favor daqueles que o amam, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas espera aí. E se eu sou um mentiroso? Deus está dizendo assim, eu sou contra um mentiroso. Então eu vou continuar mentindo? E a Bíblia vai falar que eu sou filho do diabo por eu ser um mentiroso? De forma alguma. Em Apocalipse 22:15, a Bíblia vai falar que sabe quem vai ficar de fora? Quem não vai poder entrar nos céus e viver eternamente com Deus? Os mentirosos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então não importa o tamanho da sua mentira, seja ela pequenininha, seja ela grande, vai ficar de fora os mentirosos, os que amam e cometem a mentira. Então veja a seriedade disso.
E para fechar, 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. O que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é o quê? A coluna e firmeza da verdade. A coluna e a firmeza quer dizer o quê? O alicerce da verdade. Logo, eu sou a igreja de Deus, minha esposa é a igreja de Deus, meu filho é a igreja de Deus, a minha família é a igreja de Deus. Se é a igreja de Deus, ela é a coluna e o alicerce da verdade. Devemos pautar pela verdade, viver na verdade que é Cristo Jesus. E assim fazendo, teremos uma família feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.